só algumas informações. O almoço será realizado no Minas Tênis, que fica a cerca de 1,3 km de distância daqui. Nós teremos um ônibus para levar todos os participantes. Primeiro vai uma leva, depois a segunda. O quilo está R$18 e R$17,90, então é um preço bem acessível para a realidade de Brasília. E nós vamos tentar também, no início da tarde, começar no horário programado. Eu tentarei ser o mais breve possível na minha explanação, e ela tem um tempo previsto para 30 minutos. Bem, podemos começar? A intenção dessa apresentação é simplesmente consolidar em vários aspectos o que foi discutido agora pela manhã e o que tem sido feito dentro do Aqua Ripária nos últimos anos. Na verdade, a ideia desses processos ecológicos começa há cerca de 10 anos, em que a gente vem trabalhando com zonas ripárias e uma série de questões têm sido levantadas ao longo desses anos, e o mais surpreendente é que a gente está lidando com um tema com uma escassez de informação muito grande para a realidade do Brasil. E daí a iniciativa de todo um grupo de pesquisa para que possa vincular informações ligadas a uma região específica da paisagem do nosso território, que é extremamente afetada por uma série de ações antrópicas realizadas no nosso país de fundo econômico. Bem, a primeira questão, e muitas vezes eu recebo até críticas e muito bem-vindas a respeito do que é zona ripária. Há pessoas que não gostam desse nome, até porque é um termo quase que importado do inglês, mas ele tem um significado muito claro em relação à sua definição, que consiste em locais de transição quanto às propriedades do solo, gradiente de umidade, interface entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, sendo muito mais que apenas uma faixa tampão de filtragem de sedimentos e poluentes. Trata-se de um ecótono caracterizado por enorme variabilidade de fatores ambientais, processos ecológicos e comunidades vegetais. Então nós estamos trabalhando dentro de um tema extremamente complexo e que por muitos anos, apesar de ser considerado uma área de proteção permanente, vem sendo tratada simplesmente como uma faixa tampão de filtragem, não só do que vai do ambiente terrestre para o ambiente aquático, mas também como filtrando os poluentes que estão sendo despejados nas áreas agrícolas para o ambiente aquático, o que empobrece muito a questão da zona ripária como um sistema e como uma área de proteção permanente. Bem, essa é a zona ripária. É uma área extremamente complexa que envolve a área superficial e do subsolo, em que nós temos lençol freático, áreas de raízes e deposição, uma camada extremamente complexa de solo. Pelo que o professor Raridação não está aqui, eu não vou me atrever a falar de solo, senão ele puxa meu dedo. E quem conhece sabe que ele faz isso mesmo. Cadê? Ele foi embora. Estava ali no finalzinho. Nós temos uma formação vegetal, que é onde boa parte da minha apresentação vai se deter, extremamente complexa e difícil a compreensão dos mecanismos que regem essa vegetação, uma relação muito forte com os movimentos climáticos, principalmente de precipitação, e todo o fluxo de energia e matéria do ambiente terrestre para o ambiente aquático está intimamente relacionado com o escoamento superficial, com a rugosidade do solo, e não só do solo terrestre, quanto do sedimento no ecossistema aquático. Então, todo esse complexo geomorfológico ligado às questões climáticas e vegetacionais faz com que seja montado todo um arcabouço de processos ecológicos extremamente complexos e difíceis de serem medidos do ponto de vista ecológico. A outra questão que eu queria, antes de começar a mostrar resultados e etc., era definir essa vegetação ripária.
Eu gosto, e eu acho que os colegas que trabalham comigo acreditam também, que seja a forma mais fácil da gente tratar, inclusive na hora de comunicar com os nossos colegas estrangeiros. Não adianta a gente também fazer uma informação só restrita ao nosso país, porque essa troca de informações entre diversos países, como o Chico mostrou, é extremamente importante. Na hora que a gente coloca ripária, qualquer estrangeiro vai entender o que nós estamos falando. Não adianta a gente colocar mata de galeria, floresta beiradeira, floresta ripícola, floresta ribeirinha, floresta paludosa. Esses termos dificultam a uma ampla compreensão, não só por parte das diversas regiões. O Brasil, o português, é uma língua extremamente rica em desenvolver sinônimos, mas permite também aos estrangeiros entenderem o que a gente está falando, que são florestas localizadas ao longo de rios, em torno de nascentes, lagos e reservatórios. Que vegetação é essa? O que é essa vegetação ripária? Bem, é uma vegetação, é uma fitofisionomia, tá? Que eu gostei botânico, tem outros botânicos aqui que podem me corrigir, sou apenas ecólogo e difícil. Quem sabe da minha história sabe a dificuldade que eu tive na graduação com botânica, né? Então não vou entrar nesse mérito, então me perdoem se eu cometer algum equívoco do ponto de vista botânico. Mas cerca de 40% dessa vegetação, independente se está dentro do bioma cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e os demais biomas, é representada por plantas de cerrado. Outros, 8 a 19% de plantas amazônicas e 30 a 40% de Mata Atlântica. Então, é uma fitofisionomia que o conceito de bioma, ele não se aplica facilmente. Então, não adianta, vamos preservar o bioma do cerrado. Não. Ao preservar a mata ripária, a gente está preservando espécies do cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia. Além disso, são excelentes áreas de corredores de biodiversidade. A gente fala em unidades de conservação, interligar essas unidades de conservação, e o conceito de corredor de biodiversidade ele é esquecido, ele já está ali, ele já existe. São as nossas zonas ripárias. Eu vou ainda voltar a esse assunto um pouquinho mais à frente. E dentro dessas áreas a gente tem um baixo endemismo, né? A gente tem uma semelhança, independente de onde esteja essa zona ripária, de espécies e gêneros em diferentes estudos. Também voltarei a essa questão mais à frente da apresentação. Bem, para falar de corredor de biodiversidade, eu queria pegar um exemplo simples para a gente entender do Distrito Federal. Aqui eu tenho a área toda do Distrito Federal, aqui a bacia do Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia e Paraná, caracterizado. Aqui a cidade de Brasília. Tá? Aqui algumas unidades de conservação, Parque Nacional, a APA Gama Cabeça de Veado, aqui a reserva da Estação Vereda, Ecológica. A estação, desculpa, obrigado. A Estação Ecológica de Vereda Águas Emendadas, obrigado. Aqui uma série de unidades de conservação. De novo, a nossa bacia hidrográfica, e eu queria mostrar o quanto seria fácil se as nossas políticas de gestão levassem em consideração os veios dos rios para construir as nossas unidades de conservação. A gente focou um pouquinho, mas aqui dá para ver que todas as unidades de conservação elas estão interconectadas pelos cursos d'água, pelas zonas ripárias. E isso seria muito fácil, sem custo nenhum, na hora do planejamento das nossas unidades de conservação, levar o conceito de bacia hidrográfica, que eu me lembro no Congresso de Liminologia em 1997, que foi o tema principal daquele Congresso da Sociedade Brasileira de Liminologia, que era a bacia hidrográfica como unidade de conservação. Tá? Então, é uma coisa que eu queria deixar para vocês, como para todos pensarem. E por que o processo ecológico? O que está por trás dessa questão e que eu queria destacar nessa apresentação? Eu vou direto ao conceito de biodiversidade, não vou falar dele na amplitude, não estamos numa aula, uma figura simples que eu coloco em aula. É um conceito muito mais amplo do que simplesmente diversidade genética ou diversidade de espécies. Ele leva em consideração a diversidade ecológica e o funcionamento dos nossos ecossistemas.
Nós não podemos falar de conservação da biodiversidade sem pensar em preservar, e é a preservação desses processos a nível ecossistema que garante toda essa diversidade que a gente trabalha. Então, o conceito é muito mais amplo e nós não podemos negligenciar os processos ecológicos. E é isso que eu quero chamar a atenção nessa apresentação. Se isso é verdade, se nós temos como claro que o conceito de biodiversidade ele é baseado nesses 4 vértices de um quadrado, então nós teríamos que ter bastante informação desses processos a nível ecossistêmico. E para nossa surpresa, pensar na dinâmica de matéria orgânica, que é um fluxo que ali traz nutrientes, para a ciclagem de nutrientes, um fluxo de energia dentro do ecossistema terrestre e aquático, o que nós encontramos num cenário a nível global é de pouquíssimos estudos. Por que poucos estudos? Assim, inclusive fora do Brasil, em áreas extremamente desenvolvidas, França, Japão, Estados Unidos. Por que poucos estudos? Bem, aqui tem uma questão muito simples. E a primeira vez que eu fui fazer o doutorado, está ali meu orientador, um deles, né, o professor Manuel, ele falou, quantas espécies tem na zona ripária no Brasil? Eu falei, na área que a gente trabalha, que é um campo rupestre, cerca de 17 espécies. Aí ele falou, uau, é muito, porque a nossa no máximo chega a 14 em áreas muito diversas. No nosso caso, a gente vai ver mais para frente, que a maioria desses países que já tem a sua zona ripária identificada, as espécies contabilizadas e entendida a importância de cada uma dessas espécies, ele já não tem necessidade de atuar com tanta intensidade nesse tipo de tema, nesses processos que envolvem o ecossistema na zona ripária. Mas, em países como Brasil, Austrália, Porto Rico, em que tem uma diversidade maior, são países dentro da zona tropical, o que acontece é que são pouquíssimos estudos, e pensando agora, só no nosso caso no Brasil, é ínfimo pensar a quantidade de 9 estudos. Pior do que isso, é que esses 9 estudos representam praticamente nada das nossas bacias hidrográficas. Nós, então, desconhecemos os processos a nível de dinâmica de matéria orgânica nas nossas bacias hidrográficas. Como é que a gente vai falar de mudança do Código Florestal, mudança das áreas de APP, se nós desconhecemos como elas funcionam? Se nós desconhecemos quem estão lá, qual a importância de cada uma dessas espécies para a manutenção desses processos? E mais, dentro do próprio mudança do Código Florestal, prevê recomposição. É o que eu chamo em sala de aula os reis da vida, né? Os reis da ecologia. Restauração, recomposição, recolonização, tem uma série de reis, mas nenhum deles está claramente baseado em como os ecossistemas nossos funcionam. Né? Eles estão com uma boa parte dessas informações vem do funcionamento de florestas e sistemas terrestres. E o que eu quero mostrar para vocês é que a zona ripária funciona num outro aspecto. Nós não podemos negligenciar essa zona na forma como ela funciona. E como é que ela funciona? Bem, aqui eu tenho a minha zona ripária, já no período seco, e no final da seca, a gente vai ver mais à frente, as folhas começam a cair, e essas folhas, ao começarem a cair, elas começam a transmitir todos os nutrientes retirados do solo ou absorvidos na atmosfera, elas começam a devolver para o compartimento abiótico dos sistemas. Então, o processo de decomposição, tanto no ambiente terrestre ou aquático, vai ser o responsável por devolver essa matéria, que teoricamente ficaria acumulada nos sedimentos, ele vai devolver quanto aos nutrientes para o compartimento abiótico do ecossistema, quanto à energia estocada nessa matéria orgânica para as teias tróficas, as teias de decomposição. Dentro dessa dinâmica, as folhas, e a maior parte dos estudos são baseados nelas, exatamente porque elas representam mais de 60% dessa matéria orgânica. Galhos e outros componentes da matéria orgânica, no caso dos galhos em períodos chuvosos, e flores, frutos, eles dependem da fenologia reprodutiva
dessas plantas, mas eles têm uma influência muito pequena e muito pontual ao longo da escala temporal. E aqui vem um dado que a gente transformou para toneladas por hectare por ano, porque para a maioria das pessoas, engenheiros florestais, agrônomos, trabalham nessa escala, para mostrar o seguinte: bem, desmatando uma área, a produtividade dessa área ela declina vertiginosamente. Então, os custos energéticos, os custos nutricionais para os ecossistemas, eles são extremamente comprometidos em função da degradação dessas áreas ripárias. Além disso, nós temos uma produtividade extremamente variada e, como era de se esperar, o cerrado tem uma produtividade mais baixa do que a área de Mata Atlântica, tanto numa área no estado de Minas Gerais quanto no estado de São Paulo. O que isso representa e qual é a realidade quando a gente compara com o cerrado? As áreas ripárias, elas são tão produtivas ou até mesmo menos produtivas, ao contrário do que se imagina, que porque está perto dos cursos d'água e etc., que vai dar uma alta produtividade, então por isso vamos tirar a mata ripária e colocar uma agricultura. Na verdade, pelos dados que nós temos, tem uma produtividade menor do que o cerrado propriamente dito. Então, por que devastar? Quando a gente compara com floresta decídua, de conífera, a gente está numa faixa dentro do cerrado próxima às menos produtivas desses locais. Então, mais uma vez, a gente pensa o seguinte: não, floresta tropical é bem mais produtiva que florestas de clima temperado. Isso não é uma verdade também. É claro que eu estou mostrando dados pontuais, eu não considero isso um padrão, eu considero alguns estudos pontuais, mas são os que a gente tem sobre zonas ripárias. Pode existir um ou outro que esteja faltando aqui nessa tabela, mas não vai complementar duas tabelas ou não vai complementar uma linha estreita de informação. Quando a gente amplia esse complexo de informações e classifica a zona ripária em compartimentos, pegando aqui, inserindo aqui dados da África, o que a gente percebe é o seguinte: sim, o que cai diretamente no rio, que a gente chama de aporte vertical, ele tem uma produtividade similar, tanto numa mata secundária de transição de Mata Atlântica, quanto também numa mata fechada de Mata Atlântica. E no cerrado tende a diminuir. É um padrão, independente do compartimento que a gente está trabalhando, a gente percebe que existe um padrão. Por outro lado, a vereda, pena que o senador não está mais aqui, a vereda, ela tem uma produtividade mais baixa, mostrando que nós não temos um padrão entre as diversas fitofisionomias inseridas dentro dos biomas, elas são extremamente variáveis. Quando a gente pensa o input na zona ripária, no ambiente terrestre, o padrão se mantém, nós não temos os dados, e aí é um problema metodológico, cada local faz a metodologia de uma forma, e quando a gente quer comparar, fica sempre difícil. Eu sempre comento isso em sala de aula, a gente tem que ter um rigor quanto ao procedimento metodológico, porque quando ele é negligenciado, isso dificulta a comparação entre diferentes áreas, diferentes estudos. Então, o campo rupestre, que é uma área de cerrado, uma área reconhecidamente pobre, tem uma produção bem mais baixa do que nas outras áreas de cerrado. Por que isso? A faixa é estreita. A faixa de cerrado, o tamanho da zona ripária aqui tinha no máximo 7 metros de largura. Aqui são áreas com uma extensão da zona ripária muito mais larga. E aí voltamos ao Código Florestal, em que as pessoas inventam números mágicos. Outra pena que o senador não está aqui de novo. Que o que tinha no Código Florestal anterior era já um número mágico. A mudança que está sendo feita é um outro número mágico. Eu quero que me apontem estudos que demonstram que o tamanho da área de APP ripária, ele tem que ter 5, 10, 20, 30 metros. Eu quero que alguém nessa plateia me mostre isso, me mostre esse estudo, porque eu já tive, inclusive, fazendo levantamento para essa apresentação e não encontrei esse estudo. Então, isso mostra que o nosso sistema é extremamente complexo em função do solo em que ele está, da área em que ele está.
Nós não podemos esquecer disso na hora de pensar nas nossas leis. E aí eu concordo com o senador. O resultado do nosso Congresso, o resultado dos nossos gestores públicos é reflexo nosso, não deles. Bem, em relação à Mata Atlântica, aqui, mais uma vez, ela tem uma produção maior e quando a gente pensa também em vereda, a produção menor. Por que vereda é menor? É uma área sobre um estresse contínuo de alagamento, né, e que o domínio de uma única espécie, que são as buritis. Obrigado. Não só a cabeça vai envelhecendo, mas quando a gente vai ficando cansado, vai esquecendo também. Bem, e o aporte horizontal, que envolve outras questões, não só fenológicas, envolve inclinação do terreno, envolve rugosidade do solo, envolve o tamanho da zona ripária. A gente percebe o seguinte: há um descompasso nítido entre as áreas de Mata Atlântica, né, aqui nos dois estudos, e a área de Mata Atlântica que a gente estudou. Há uma produtividade muito maior nessa área do que nessa. E eu vou dizer para vocês, eu não conheço essa área aqui não, mas essa aqui eu conheço muito bem. Era um veio de rio extremamente encaixado, então tudo que entrava no solo ia diretamente para dentro do rio, ficava pouca matéria orgânica estocada. Então, dependendo da inclinação, e quem já teve a chance de ir numa zona ripária vai ver que às vezes uma margem ela é menos inclinada do que a outra. Então, a gente não pode negligenciar as margens, tem que ter sempre uma amostragem nas duas margens, mas também a gente tem que entender que as áreas de rio, as áreas das nossas bacias hidrográficas são extremamente variadas. Não vou entrar nem nos conceitos de RCC, fluxo de inundação. E quanto ao cerrado? Idem. Né? Nós temos uma área com uma produção baixa e que, apesar da inclinação, ela não consegue atingir o que foi produzido nas áreas de transição. E aqui é só para mostrar o efeito da degradação de uma área natural quando comparada com uma área impactada. E nós temos uma outra situação extremamente peculiar. Quando eu entro, saio da parte terrestre do meu ambiente ripário e entro no ambiente aquático. Aqui eu tenho estoque do que é produzido no ambiente terrestre e fica aprisionado no ambiente aquático e que vai trazer nutrientes e energia para esse ambiente aquático, levando em consideração que aquela zona que eu mostrei no início, eu me esqueci de falar, tem uma baixa penetração de luz e com isso a produção primária desse ecossistema ela é comprometida. Então toda energia fica em função dessa matéria orgânica que é aprisionada no sedimento. E aí a gente percebe o seguinte: numa área tropical na África, olha o efeito 2 vezes menor numa área natural comparado com uma área antropizada. Então não é uma situação só do nosso país. Em qualquer lugar, seja em área tropical, área temperada, você antropizar a nossa zona ripária, você vai comprometer a entrada de energia no ecossistema. E eu não estou falando nem das proteções, da questão do assoreamento, da perda por erosão do solo, mas sim só pensando em nutrientes e energia. E numa área, olha que incrível, numa área de mata rupestre, de campo rupestre, uma área pouco produtiva, mas a gente encontrou um estoque muito grande. Aqui tem uma informação extremamente importante, é que o sistema ele processa lentamente essa matéria orgânica, ele não tem essa capacidade de processamento quando comparado, por exemplo, com uma área de Mata Atlântica. Aqui, apesar de ter um valor muito elevado, mas se a gente for comparar com as demais áreas, ela é relativamente menor do que as demais áreas. Por quê? A decomposição ela é muito acelerada. Então não preciso nem trabalhar com decomposição para começar a intuir como é que esses ecossistemas estão funcionando. E aqui reflete exatamente a diversidade de funcionamento das nossas zonas ripárias. E por último, quanto ao número de espécies. Nesses trabalhos aqui eu não encontrei, eles não tinham o número de espécies, mas nos nossos a gente sempre faz quantas espécies tem no levantamento fitossociológico na área estudada
mas como também vocês vão ver, em cada um desses compartimentos a gente identifica as espécies que compõem. Então, nós encontramos um número de espécies extremamente variável em todas as áreas. E aqui, só para ressaltar, no caso das veredas, uma diversidade baixa em função daquilo que eu já comentei anteriormente. Eu gosto muito dessa tabela para chocar todo mundo que está vendo, porque a gente aqui tem uma lista enorme, eu não vou falar de cada uma dessas espécies. Mas eu só queria chamar a atenção visualmente, dá para a gente perceber que as espécies elas variam em cada um desses compartimentos. Então, não é homogênea a composição dos compartimentos que vão para o ecossistema terrestre ou o ecossistema aquático. Mais do que isso, 99% das espécies encontradas no levantamento fitossociológico, 44 foram identificadas nessa dinâmica de matéria orgânica. 10 dessas, apenas 16 foram responsáveis por 70% dessa massa. Então, poucas espécies contribuem com bastante quantidade de energia e nutrientes. E aí vem aquela ideia do conceito de espécie-chave, quais são as espécies importantes para restauração, reflorestamento dessas áreas degradadas. E aí eu vou dizer que é mais grave do que o que o senador colocou. Na verdade, ele falou que faltam mudas, na verdade, faltam informações de que espécies usarem. E aí, a partir daí, a gente produzir mudas. Né? Não adianta a gente querer recompor a nossa vegetação com uma característica só de cerrado ou só de mata atlântica. Não é verdade. Vocês vão ver numa outra tabela que dentre os vários estudos que a gente fez, a gente identificou uma série de espécies que são comuns a vários biomas. E isso deve, não é tem, isso deve ser respeitado nos nossos programas de restauração. Então, aqui é o indicativo de que espécies são essas. Então, aqui, Tapirira obtusa, Sclerolobium rugoso, Crotomurucana, Bissonia SP, Ingá SP, e aí vai. Não vou ficar lendo esses nomes, daqui a pouco eu me enrolo lendo uma espécie. E aqui é a proporção de cada uma delas. A gente vê aqui, ó, duas espécies que se destacam. Um outro estudo, já numa área que foi recomposta, né, é uma floresta secundária, a gente encontrou 55 espécies dentro desses compartimentos. E que essas 55 espécies, 8 eram responsáveis por 90% dessa massa. Então, diminuiu ainda mais a equitabilidade da composição, da dinâmica da matéria orgânica de espécie. Sendo que a Aguaria guidana, ela era a espécie que mais contribuía. Que espécie eu vou usar? E isso provavelmente pode ser um reflexo de uma área que foi antropizada no passado. E a gente está vendo aqui o que talvez uma falta de informação fez com que a zona ripária perdesse a sua representatividade das outras espécies. A gente vai ver no estudo a seguir o quanto uma área natural, e aí talvez eu considero um dos nossos estudos mais completos que a gente já fez, numa área que não é dentro de uma reserva, não está dentro de um parque, ela fica na Estrada Real, que liga Ouro Branco a Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e que por acaso ainda se mantém preservada. Olha os resultados. Nós encontramos 188 espécies compondo a nossa zona ripária. Dessas, a gente só conseguiu identificar 83 espécies. Só para vocês terem uma ideia, que o estudo foi feito em 1 hectare. Quais foram as espécies mais importantes? Então, quando a gente se deparou com esse conjunto de dados, foi extremamente angustiante. Como é que eu vou separar? Que espécies são importantes? Como eu posso definir um conjunto de espécies dentro do funcionamento do ecossistema, que são espécies chaves? Aí nós tivemos que lançar a mão de umas ferramentas matemáticas, de não só proporção, como tinha nos estudos anteriores, para a gente separar isso. E aí foi feita uma análise de espécie indicadora, em que aqui está o P, indicando quais as espécies que eram significativas na composição desses compartimentos. Aqui está a proporção de cada uma delas dentro do total de massa encontrado. Então, a Cabrelé cangerana, a Cássia ferrugínea, Cletra escabra,
e cesárea tecandra, sendo que a principal foi uma espécie de prótimo que a gente não conseguiu identificar e, na verdade, foram duas espécies. Em que página? 30 espécies foram destacadas, olha, 16%, me parece um número mágico, só que representavam apenas 40% da biomassa. Então, que padrão nós temos dentro das nossas ripares? Eu vou ser sincero para vocês, eu não sei. O que eu sei é que qualquer alteração delas, a gente não só vai estar perdendo quanto à biodiversidade, mas a gente vai estar modificando completamente a nossa paisagem, colocando em risco os nossos recursos hídricos. A maior contribuição delas, então, se eu pensar na zona ripária, independente de compartimento, foi o prótimo SP2. Se eu pensar no vertical, foi o prótimo SP2. Se eu pensar no aporte horizontal, foi o prótimo SP2. Opa, encontrei uma espécie chave para esse meu sistema. Um aporte terrestre, prótimo SP1A, então é um gênero. E aí, no estoque bêntico, do ponto de vista aquático, na verdade, foi a Quedarda virgunoides, que foi a mais importante. Que espécie eu vou usar para recompor a minha vegetação? Não sei. Qual delas é a mais importante? Ou qual delas eu vou plantar com uma densidade maior? Não sei. Se eu for pensar no ambiente aquático, eu diria essa. Se eu for pensar no ambiente terrestre, eu diria essa. E se eu for pensar nos demais aportes ou numa questão global? Então, é algo, e é um estudo apenas, eu não posso definir apenas por esse estudo, mas ele mostra o quanto é inquietante essas informações. Nenhuma das espécies foi significativa em todos os compartimentos avaliados. Então, nós temos uma importância relativa em função do compartimento que a gente está estudando. E aí vai um problema, por exemplo, quando a gente lê a maior parte dos estudos ligados à dinâmica de matéria orgânica e decomposição, que chama-se Litterfall, só pensa em queda de folha diretamente no rio ou alguns no solo, mas poucos estudam simultaneamente o aporte horizontal e o estoque bêntico. Então, e não acho que o que a gente faz já é o ápice, não. Nós deveríamos estudar vários compartimentos nos nossos projetos hoje. Junto com a Embrapa, a gente tem tentado aumentar ainda mais o número de compartimentos a serem estudados, porque o que a gente está observando é que um sistema extremamente complexo. Não é melhor nem pior do que os outros sistemas ecológicos que estão ameaçados no nosso país, mas isso dá a indicação do quanto é complexo esse sistema que a gente está falando de área, zona ripária, e que está fortemente ameaçado e fortemente degradado. Então, como conclusão desse estudo, muitas famílias, as espécies-chave, nós acabamos destacando as 5 que foram significativas para a análise estatística, e eu quero fazer como biólogo uma ressalva: a análise estatística é uma ferramenta, ela não é o nosso controlador, então a gente tem que pensar que podem existir outras plantas que não foram destacadas por uma questão metodológica ou uma questão simplesmente daquele período que nós estudamos, que foi 1 ano. Todos esses estudos foram feitos em 1 ano. Talvez se eu tivesse feito o estudo a longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, talvez outras espécies pudessem indicar sua importância. E se eu tivesse levado em consideração não só folhas, mas galhos, partes reprodutivas, sementes, que é difícil a gente identificar, as folhas são mais fáceis, talvez o resultado pudesse ser outro. Então a gente tem que olhar toda essa informação e relativizar o que a gente está dizendo, principalmente para os tomadores de decisão e para aqueles que usam as nossas informações para tomarem decisões. E o pior do que isso é que, quando a gente levou a questão temporal em consideração, outras 2 espécies passaram a ter uma importância dentro desse universo. Rhopala brasiliensis e Tiburtina granulosa no mês de janeiro e no mês de março, respectivamente. Ou seja, não apareceu nenhuma das outras espécies quando a gente pensou numa escala temporal, num outro período sazonal, outras espécies passaram a ter uma importância maior. Por quê? Elas caem muito pouco, essa é uma análise que leva em consideração frequência e densidade, e ela acabou que essas espécies têm uma frequência
maior e uma densidade maior apenas nesses períodos, e por isso elas só foram destacadas aqui, mostrando também que a questão temporal é extremamente importante na tomada de decisão de que espécies são importantes dentro da zona ripária. E uma outra forma de pensar a questão da zona ripária, juntando todos esses 5 estudos, a gente destacou 28 espécies. Eu não vou ler o número de todos, mas só queria chamar a atenção seguinte: o quanto elas estão representadas nos vários biomas. Será que talvez, então, essas não seriam as espécies a serem usadas? Em vez de pensar numa questão local, se eu vou fazer um programa, se eu vou pensar numa escala mais ampla, será que essas talvez não fossem as espécies chaves a serem usadas? E deixar de pensar na questão local do meu ecossistema? Não sei, a gente precisa estudar, precisa investigar. Isso só mostra o quanto pouca informação existe e que podem nortear todos esses programas. A minha intenção nessa palestra não é dar a informação precisa, e simplesmente inquietar a comunidade científica da complexidade e dificuldade que é trabalhar com esse assunto e a preocupação em que esses sistemas estão sendo transformados e degradados e o Código Florestal mudando, o quanto isso pode ser negativo para as nossas zonas ripárias dentro das nossas bacias hidrográficas. Olha a questão da variação temporal, só queria chamar a atenção, é que muitas vezes a gente imagina naquela ideia da sempre verde, que a nossa zona ripária ela é perene. E na verdade não. Ela é sazonal, nitidamente sazonal, com um aumento da entrada de matéria orgânica na transição do período da seca para a chuva. Exatamente quando atinge o estresse hídrico máximo, as folhas começam a perder, começa a sofrer a decisão foliar. A mesma coisa aqui no estudo de Mata Atlântica, aqui ó, só que para cada local pode ter um atraso de um mês para mais ou para menos. Aqui no caso começou em agosto o aumento do input de matéria orgânica para o sistema. Bem, e aqui eu queria apresentar o que a gente vai entrar na fase final da minha apresentação, no aquarripário, que a gente já tem convicto alguns aspectos. A influência da pluviometria sobre esse sistema ripário e das relações que isso tem com os aspectos sazonais do clima. Então, no período, uma pluviosidade alta, muita chuva, nós temos a nossa zona ripária composta por flores, diminuindo a entrada de luz dentro do ambiente aquático. Isso faz com que nós tenhamos um ambiente heterotrófico. Quando a gente começa a passar pelos períodos de transição, a pluviosidade ou ela está diminuindo, ou aumentando, nesse caso está indo da chuva para seca, ela vai diminuindo, as folhas começam a perder cor, começa a cair, começa a aumentar a intensidade luminosa, e no período de seca, toda a vegetação, boa parte dela, que compõe a copa das árvores, está no chão, ou no ambiente terrestre, ou no ambiente aquático, aumenta muito a intensidade luminosa. E o que isso significa? O que a gente tem observado? É que parece que o sistema heterotrófico ele é desligado para a decomposição. Ela, por um instante, ela deixa de funcionar e nós começamos a ter um efeito de produtividade primária. A gente ainda não sabe quem são esses produtores primários, se são bactérias, aí é heterotrófico, se são algas, se há o aumento de matriz proteica no sistema. O que a gente sabe é que a decomposição para e aumenta muito o ATP, que é o indicativo de produção microbiana, ele fica extremamente sem um padrão, começa, mês aumenta, mês diminui, e a gente não tem ainda identificado o que faz aumentar essa produtividade. A gente acredita que é o biofilme que passa a atuar, e aí a gente muda todo o sistema de heterotrófico para autotrófico. Então, é uma hipótese que a gente está seguindo, a gente está indo com essa meta dentro do aquarripário, em áreas naturais, o que mostra a extrema complexidade na hora da gente trabalhar.
Qual o tamanho, então, dessa zona ripária se eu tenho uma mudança brutal no funcionamento do meu ecossistema? Ele sai de heterotrófico para autotrófico. Os dados, não é o caso, quem quiser vai ter a oportunidade de ver todos esses dados nos painéis que vão ser apresentados, mas são extremamente robustos, mostrando essas questões. E isso mostra que é o conceito, aqui é um dos painéis que vai ser apresentado, mostra o quanto todo o sistema ele não só é afetado pelo funcionamento da vegetação, mas principalmente pela precipitação. É um sistema extremamente dependente e aí a gente pode ver o quanto ele é variável, pensando nos biomas brasileiros e no gradiente latitudinal que nós temos e de mudanças de regimes climáticos. Se há uma mudança nisso, a gente tem uma mudança não só na parte terrestre, quanto na parte aquática. Não entrarei dentro do sistema, que é um modelo qualitativo que a gente está desenvolvendo para o funcionamento da zona ripária, mas que auxiliaria muito aos tomadores de decisão, qualquer que fosse o cenário que ele está trabalhando. Qualquer alteração a gente consegue compartimentalizar e descrever qual cenário que pode ocorrer com essa mudança. Não só no ambiente terrestre contra aquático, mas também em toda a teia trófica que envolve a zona ripária. E aí chega o aquarripário, em que eu não vou falar também, se alguém quiser mais informações, a gente tem um workshop na quarta-feira, em que a gente vai discutir o modelo amostral, mas envolve uma série de projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo em conjunto. Na verdade, a ideia do Chico e do Augusto era mostrar o que é uma rede e mostrar que, no nosso caso, na verdade, a gente tem uma rede de conchas de retalhos, né? São vários projetos em que cada pesquisador dá a sua contribuição para eles. Não temos um financiamento para esse projeto. Cada um financia com seus projetos e a gente vai sobrevivendo assim, mas que ele começou com um piloto em Minas Gerais, depois se expandiu pelo PNADB Procádio para Santa Catarina, Distrito Federal, Tocantins e Bahia. Pela Bionorte, ele foi amplificado. O Mato Grosso acabou não indo à frente por enquanto. Roraima e Manaus. Mais um ponto no estado de Minas Gerais, em Diamantina. E algumas áreas que estão ainda sendo implementadas no Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Sul. Mostrando que a gente agora sim está tentando entender, não só numa escala temporal, mas numa escala espacial, como é que funciona não só a dinâmica da matéria orgânica, mas todos os processos a nível de zona ripária dentro das nossas bacias hidrográficas, com todas as peculiaridades que cada uma das zonas climáticas e cada uma das bacias hidrográficas possui. Estava o Augusto mais cedo falando de áreas úmidas. Nessas áreas úmidas não estão os riachos amazônicos, né, que são malhas extremamente complexas. Então, para concluir, nós precisamos identificar as espécies comuns nas zonas ripárias e seus padrões de distribuição, classificar as espécies por sua composição química. Aqui é um outro parênteses que eu queria fazer. Não adianta a gente saber qual espécie, ela é importante, mas a gente tem a meta de classificar essas espécies pela sua composição química. É mais importante a nível sistêmico do que saber quem é. Dá um efeito funcional a essas espécies, ao ecossistema, que fica fácil num projeto de restauração, de reflorestamento. Eu posso usar componentes similares, independente de ter ou não aquela espécie para ser recomposta na vegetação. Identificar o padrão de fluxo de matéria orgânica nas zonas ripárias, analisar a integridade de riscos das zonas ripárias, estabelecer um programa de restauração ecológica das zonas ripárias, valorar os seus serviços, entender os estudos de matéria orgânica, particulada fina e dissolvida, e, consequentemente, entrar nos balanços de carbono dessas bacias hidrográficas, que é um processo extremamente mais complexo, mas extremamente importante por desconhecer, e aí em escala mundial, como é que o ciclo do carbono funciona dentro dos ambientes aquáticos terrestres e que é negligenciado no mundo inteiro. A situação
das nossas zonas ripárias, só para a gente exemplificar, aqui a vegetação foi retirada e o pior, uma área de nascente sendo completamente modificada em função de mineração. Então aqui tem a continuidade do rio e toda a nascente foi retirada. Então, mesmo com o Código Florestal, isso aqui foi em 2006, 2007, essa foto, mesmo com o código anterior ou com o futuro código, esses problemas continuarão porque falta informação, faltam políticas, falta, na verdade, o poder público agir como poder público e punir aqueles que não cumprem a lei. Aqui, uma área de assoreamento, e aí eu aproveitei que tem as duas coisas, não só por falta da vegetação, a gente tem o processo de assoreamento dos nossos corpos hídricos, mas também as barragens. E aqui, só para exemplificar que mesmo assim, tanto nesse local quanto nesse, a vida ainda tende a se manter, ela tem a tentativa sempre de continuar colonizando e vivendo. E aí vem a pergunta que eu deixo para vocês: qual o tamanho da zona ripária? Qual o tamanho das nossas áreas de APP? Não tem resposta. O Aqua Ripária tenta buscar uma resposta para isso, entendendo o ambiente terrestre, o ambiente aquático, o efeito que esses ecossistemas sofrem do clima e as relações que ele tem com o fluxo hidrológico, valorar esses serviços a nível ecossistêmico, estabelecer um modelo de restauração e validação, porque não é só restaurar e aí está funcionando, o processo se restabeleceu. Não, os processos ecológicos servem como validação da eficiência desse processo de restauração e uma ideia a nível da ecologia da paisagem, permitindo a caracterização de grandes áreas, integrando grandes conjuntos de dados e a gestão, em última instância, e como eu mostrei num dos slides, que para mim é muito claro, a gestão deve ser a nível de bacia hidrográfica, não em unidade de conservação, não em políticas direcionadas a X, Y, Z. A unidade de conservação como bacia hidrográfica é a nossa forma de gerenciar melhor a todos os nossos ecossistemas. Para terminar, só que eu gostaria de dedicar, é difícil a gente ter a presença de dois orientadores, então eu queria dedicar essa apresentação a meus orientadores, Manuel e Marcos, e agradecer o Sol do Araguaia essa apresentação e obrigado pela presença de todos vocês. O mediador vai dar uma única pergunta.